Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui para a gente continuar falando de improbidade administrativa. Vamos agora ao artigo 12, que é o artigo das penas, que foi significativamente modificado pela Lei 14.320. Aí vamos lá. Eu já deixei algumas coisas negritadas aí no material para vocês, porque são coisas que eu quero efetivamente destacar e comentar com vocês. Nesse primeiro momento, eu vou até soltar a caneta, tá? Soltar a canetinha aqui. Então, sem caneta por enquanto, vamos fazer a leitura do que tem aí, para depois a gente começar a esquematizar, beleza? Então, o artigo 12 fala assim: independentemente do ressarcimento integral do patrimonial, independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais, olha que interessante aqui, ó, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, vou atacar isso, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, a isso aqui é a mesma coisa, que pode ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Você pode aplicar uma, duas ou todas as sanções pela improbidade administrativa. Essa possibilidade de aplicação isolada ou cumulativa já era assim no texto anterior. O que me chama a atenção ali dele falar, independentemente das sanções penais comuns e de responsabilidade. Aquilo que eu já comentei com vocês, que algumas autoridades, alguns agentes políticos, por exemplo, prefeito e governador, estão sujeitos ao chamado quê? Duplo regime sancionatório. Então, o que seria o duplo regime sancionatório? Que governador e prefeito, por exemplo, respondem tanto por ato de improbidade administrativa como por crime de responsabilidade. Quem estaria afastado desse duplo regime sancionatório seria o presidente da República, já trabalhamos isso aqui. Então, se existe o duplo regime sancionatório, ou seja, podendo responder por crime de responsabilidade, isso não afasta, não afeta a possibilidade de se responder também pela lei de improbidade administrativa. Então, achei interessante ele ter colocado essa expressão que não constava da redação anterior, beleza? Tá, aí vamos lá. Então, aí, de novo, independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial se efetivo e das sanções penais comuns e responsabilidades civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolado ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Aí, primeira coisa aí, gente, esses 3 cadernos do STJ que eu coloquei de jurisprudência e tese, são cadernos de 2022 do STJ, né? São os mais recentes que o STJ fez em termos de improbidade administrativa, os cadernos 186, 187 e 188. Então, é uma coisa que está bem quente para ser cobrado em prova, beleza? Então, vamos lá. Primeira tese da jurisprudência do STJ, a tese 8 do caderno 188, ele fala assim: por se tratar de instâncias independentes, eventual sanção imposta a agente no âmbito da justiça eleitoral não inviabiliza nova condenação, ainda que pelos mesmos fatos, por violação da lei de improbidade administrativa, pois nesse caso não há que se falar em bis in idem. Ou seja, qual é a informação que a gente precisa aqui? Um determinado contexto fático pode gerar responsabilização eleitoral e de improbidade administrativa? Eu vou repetir. Um determinado contexto fático pode gerar responsabilização eleitoral e de improbidade administrativa? Sim, isso não configura bis in idem, beleza? Tá. Tópico 9 agora. Não configura bis in idem a coexistência de acórdão condenatório do Tribunal de Contas ao ressarcimento erário e de sentença condenatória em ação civil pública por improbidade administrativa. Ou seja, eu posso ter um acórdão condenando a ressarcir o erário, proferido pelo Tribunal de Contas, e uma sentença condenatória no âmbito da improbidade administrativa. Alguém já pode falar assim, mas Sobral, ressarcimento erário seria a recomposição do dano causado. Vamos fazer uma conta simples aqui. Vamos dizer que o dano causado foi de R$500 mil. E aí, se já foi, sei lá, no âmbito do acórdão do Tribunal de Contas, já se pagou lá 200 mil, vai ter que pagar mais 500 na improbidade administrativa? Não, né, gente? Se o ressarcimento foi conhecido como 500, se pagou 200 lá, paga mais 300 aqui. Onde eu quero chegar, independente de conta? Posso ter o ressarcimento erário em ambas as instâncias, não tem problema. Só que o que é claro, o que já foi pago em uma instância vai ser abatido do que vai ser pago na outra instância. Então, assim, não confundir uma coisa com a outra. Eu posso ter um acórdão de ressarcimento erário em Tribunal de Contas e também uma condenação em improbidade administrativa? Pode, não tem problema nenhum. Ou seja, não é porque condenou ressarcir o erário em um, impede de condenar ressarcir o erário no outro. Mas é claro, em se tratando de ressarcimento erário, o que já foi pago numa instância vai ser abatido da condenação na outra, ok? Então vamos lá, vamos começar devagarinho aqui. Então a gente vai falar agora das penas.
Vamos botar aqui. As penas, elas vão correr independente do ressarcimento integral do dano, se efetivo, e das sanções. Aqui eu quero fatiar agora, ó. Penais, das sanções civis e das sanções administrativas. Em relação às sanções penais, as sanções penais comuns e as sanções penais de responsabilidade. Ou seja, se a lei está falando independente de eventual sanção por irresponsabilidade, logo nesse caso, é porque eu posso ter condenação por crime de responsabilidade e condenação também no âmbito da improbidade administrativa, beleza? Vou trocar essa canetinha aqui que está morrendo já. Ok, e aí? E mais. Vamos botar aqui. As cominações da lei podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Beleza? Tá, isso é igual à lei anterior, só que você já cobrou em prova algumas vezes. Para poder aplicar as sanções de improbidade só pode aplicar todas. Tá errado, tá? Aí vamos lá. Falando um pouquinho aqui sobre a jurisprudência do STJ. Vamos botar aqui, ó. Mesmo cenário fático. Aí vamos botar assim. Sanções em âmbito eleitoral e no âmbito da LIA. Isso configura bis in idem? Resposta: não. Beleza? Então vai absorvendo as informações. Mesmo cenário fático, pode gerar sanções no âmbito da legislação eleitoral e no âmbito da lei de improbidade administrativa? Pode. Então configura bis in idem? Não configura bis in idem. Beleza? Vamos lá. E outra. Coexistência vamos botar assim, de acórdão condenatório do Tribunal de Contas ao ressarcimento. Com o quê? Com uma sentença condenatória, em ACIA, Ação Civil de Improbidade Administrativa. Isso aqui, mais uma vez, configura bis in idem? Não. Mas qual foi o entendimento que eu quero que vocês tenham aqui? Nesse caso, o que já foi pago em uma determinada instância vai ser abatido da respectiva outra instância. Show de bola? Beleza? Tá. Antes de começar agora a ler as penas que estão previstas aí,
Vamos dar uma olhada mais ou menos no quadro aqui? O que eu tenho de informação até agora? Independente do ressarcimento integral do dano, se efetivo, e das sanções o quê? Penais, civis e administrativas. E as sanções penais podem ser de quantos tipos, gente? 2, por penal comum ou penal de responsabilidade. As combinações da lei podem ser aplicadas de que forma? A gente fala isolado ou cumulativamente. Veremos quais são as sanções. No mesmo cenário fático, eu tenho sanções em âmbito eleitoral e no âmbito da improbidade administrativa. Isso configura bis in idem? Não. Então o agente vai ser punido nas duas instâncias. Eu tenho a coexistência de um acórdão condenatório do Tribunal de Contas ao ressarcimento erário e de uma sentença condenatória em ação civil de improbidade administrativa. Isso configura bis in idem? Não. Isso é o que é em. Por isso que eu falo, é sempre importante revisar, né? Ok. Aí, agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma namoradinha aí no incisos 1, 2, 3 e o 4 foi revogado, né? Então, o inciso 1 fala assim: na hipótese do artigo 9º, sempre lembrando, gente, quando falar na hipótese do artigo 9º, estou tratando de enriquecimento ilícito. Na hipótese do artigo 10, eu estou falando de prejuízo erário. E na hipótese do artigo 11, estou falando de lesão aos princípios da administração pública, né? Então, enriquecimento ilícito, prejuízo erário e lesão aos princípios. Aí vamos ver. Na hipótese do artigo 9º dessa lei, perda dos bens e dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Perda da função pública. Você já vai perceber por que eu coloquei perda da função pública negritada aqui. Então, o enriquecimento ilícito pode gerar perda da função pública. Suspensão de direitos políticos, atenção, por até 14 anos. E não por 14 anos. Suspensão de direitos políticos por até 14 anos. Pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. E proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda por intermédio de pessoa jurídica qual seja sócio majoritário, por prazo não superior a 14 anos. Então, é 14, 14. Suspensão de direitos políticos até 14 anos e proibição de contratar por prazo não superior a 14 anos. Inciso 2, na hipótese do artigo 10. O que é o artigo 10, gente? Prejuízo erário. Aí fala assim: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer essa circunstância. Perda da função pública, negritado de novo, já vai entender por quê. Suspensão de direitos políticos até 12 anos. Pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, por prazo não superior a 12 anos. Então, 14, 12. Olha agora o inciso 3. Na hipótese do artigo 11. O que é o artigo 11, gente? Lesão aos princípios. Aí ele fala assim: pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pela agente. Cadê a perda da função pública? Eu não acho, eu tenho certeza. Vai chover questão de prova fazendo pegadinha com isso. Metendo perda da função pública e lesão aos princípios. Então, a nova LIA não trouxe essa previsão de perda da função pública em se tratando da lesão aos princípios da administração pública. Então, atenção com isso aqui, mas calma que eu vou estruturar tudo no quadro. Na hipótese do artigo 11, pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pela agente. E proibição de contratar com o poder público por prazo não superior a 4 anos. Beleza? Tá? Eu vou montar um esqueminha aqui para a gente poder falar sobre isso. Bom, então o que eu vou ter que botar aqui? Enriquecimento ilícito, prejuízo erário, lesão aos princípios. Eu tenho que botar a questão de perda de bens e valores acrescidos. Não, vou botar perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa e proibição de contratar. Vamos lá. Então vai ficar assim, ó. Enriquecimento ilícito. Prejuízo ao erário. E aqui embaixo, lesão aos princípios. Né? Vamos lá. Então, enriquecimento ilícito, prejuízo horário e lesão aos princípios. Vou digitar isso aqui. Enriquecimento ilícito. Primeira hipótese que eu vou colocar aqui vai ser perda da função pública. A segunda hipótese vai ser suspensão de direitos políticos.
Foi. Depois da suspensão de direitos políticos, a gente vai ter multa civil. E, por último, a proibição de contratar. Beleza. Beleza. Vamos lá, gente. Perda da função pública. Em termos de enriquecimento ilícito, tem? Sim. Em termos de prejuízo horário, tem? Sim. Em termos de lesão aos princípios, tem? Vou até botar de roxo aqui. Não, vou botar de vermelho. Não. Cuidado, eu tenho certeza vai ter questão de prova fazendo essa gracinha aqui. Vai meter a perda da função pública aqui na lesão aos princípios, beleza? Agora, vamos lá. Suspensão de direitos políticos. Suspensão de direitos políticos. No enriquecimento ilícito, é por até 14 anos. Vamos lá. Na perda, no prejuízo horário, é por até 12 anos. E aqui também não veio suspensão de direitos políticos na lesão aos princípios. Só vem a multa civil e a proibição de contratar. Vamos botar aqui, não. Vamos lá. Agora, multa civil. Multa civil no enriquecimento ilícito. Valor do acréscimo patrimonial. Peraí, deixa eu botar de outra forma melhor aqui. Vai ser o acréscimo patrimonial. Fica melhor assim. Multa civil. Ou seja, não tem mais aquela coisa de 2 vezes, 3 vezes, como tinha antes, né? No prejuízo horário, vamos lá. Valor do dano. E na lesão aos princípios, lembra que era até 100 vezes a remuneração do agente? Pois é. Agora, até 24 vezes remuneração do agente. Até 24 vezes a remuneração do agente. Tá. E por último, a proibição de contratar. Não superior a 14, não superior a 12, não superior a 4. Vamos lá, botar igualzinho. Não superior a 14. Não superior a 12. E por último, não superior a 4. Filho, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Esse quadrinho aqui, assim como na redação original do 849, não é que ele cai em prova, ele despenca. E ele vai cair em qualquer tipo de prova, desde o cargo mais simples até prova de promotor de justiça e magistratura. Então, esse quadrinho aqui é a base da base da base. E considerando que tem diferença, já foi cobrado, inclusive, já foi cobrado, né, esse quadrinho aqui. Então, para a gente fechar esse quadro, mas eu ainda não vou encerrar esse bloco, né? Porque depois tem bastante coisa para falar aí para baixo. Vamos dar mais uma revisada aqui nesse quadro. E aí, como é que vai funcionar? Eu vou sair aqui agora, você printa a tela para você salvar a tela aí. Você vai fazer qualquer outra cópia, printa a tela para você guardar. E a gente vai revisar. Vou apagar para dar continuidade. Então, pode printar a tela aí agora, beleza? Vamos lá. O que eu tenho nesse quadro aqui? Independente do ressarcimento integral do dano ser efetivo e das sanções o quê? Fala penais, civis e administrativas. E as penais podem ser comuns ou de responsabilidade.
As combinações da lei podem ser aplicadas de forma o quê? Isolada ou cumulativa. Ok. Se o mesmo cenário fático pode gerar sanções no âmbito eleitoral e da LIA, isso configura bis in idem? Não. Ter a coexistência de um acórdão condenatório do Tribunal de Contas ao ressarcimento e de uma sentença condenatória em ação civil de improbidade administrativa, isso configura bis in idem? Não. Tá bom. Aí vamos lá. O quadrinho clássico das sanções no âmbito da improbidade administrativa. 3 espécies: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, lesão aos princípios. Quais foram as sanções que eu botei aqui? Perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa civil e proibição de contratar. Isso aqui tá prática, mudou significativamente. Cabe perda da função pública no enriquecimento ilícito? Fala, sim. Cabe perda da função pública no prejuízo ao erário? Sim. Cabe perda da função pública na lesão aos princípios? Não. Suspensão de direito político no enriquecimento ilícito? Até 14 anos. Suspensão de direito político no prejuízo horário até 12 anos. Suspensão de direito político na lesão aos princípios, não há. Multa civil no enriquecimento ilícito, fala o valor do acréscimo patrimonial. Multa civil no prejuízo horário, o valor do dano. Multa civil na lesão aos princípios até 24 vezes a remuneração do agente. Proibição de contratar no enriquecimento ilícito não superior a 14 anos, no prejuízo horário não superior a 12 anos, e na lesão aos princípios não superior a 4 anos. Fechamos esse quadro? Foi? Beleza. Então, só conferir aqui. Ué, não tirei foto desse quadro, não? Não, tirei não. Peraí. Eu que vou tirar agora. Beleza. Pronto. Vou apagar e vamos seguir, gente. Vou apagar, mas cadê meu apagador? Peraí, deve estar aqui. Aqui. Vamos lá, gente. Bom, vamos agora lá, nessa jurisprudência que eu coloquei embaixo para vocês. STJ, mais uma vez, caderno 86, fala o seguinte. Compete à autoridade administrativa, isso aqui é súmula, gente, isso é fundamental. Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação, por autoridade judicial, a perda da função pública. Cara, vamos lá. Filho, preste atenção. Fulano praticou improbidade administrativa, não interessa qual espécie, ok? Tá. Essa improbidade administrativa pode gerar ele punições no âmbito da ação judicial de improbidade administrativa. E a ação judicial de improbidade administrativa é a que é regulada pela Lei 8429, modificada pela 14.1320. Beleza? Tá. Mas essa improbidade administrativa pode gerar ele uma sanção também no âmbito de um processo administrativo disciplinar, PAD? Pode, sim. Então eu posso ter um PAD instaurado por improbidade administrativa e uma ação judicial de improbidade administrativa. Vou dar um exemplo aqui. Um servidor do TRT, sei lá, um analista do TRT, um oficial de justiça do TRT, praticou improbidade administrativa. Isso pode gerar ele uma responsabilização no âmbito de uma ação civil de improbidade administrativa, ajuizada, por exemplo, pelo Ministério Público, e pode gerar ele uma responsabilização também num processo administrativo disciplinar, lá no TRT, por improbidade administrativa. Tá? Me acompanha até aqui? Então, o mesmo contexto fático, considerando improbidade administrativa, pode ser punido no âmbito da ação civil de improbidade e no âmbito de um processo administrativo disciplinar por improbidade. Vou botar no quadro. Vamos lá. Olha aqui. Vou botar assim. Servidor comete IA. Improbidade administrativa. Não interessa a espécie. Só pensa assim. Servidor comete improbidade administrativa. Isso aqui pode gerar uma ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo MP
por exemplo. Depois a gente vai falar da questão da pessoa jurídica interessada. Isso aqui pode gerar também um processo administrativo disciplinar. Por exemplo, o artigo 1324 da Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Federais. Beleza? Então, ou seja, o mesmo cenário fático por improbidade administrativa, pode abrir tanto por uma ação civil de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público, como por um processo administrativo disciplinar contra o servidor na corregedoria por improbidade administrativa. Tá. Mas aí vem a consequência. Desse PAD por improbidade administrativa, ele pode vir a ser demitido? Dessa ação civil por improbidade administrativa, ele pode vir a ser demitido? Vamos lá. Leia comigo aqui o tópico 3 da jurisprudência. Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação por autoridade judicial à perda da função pública. Autoridade administrativa, autoridade judicial. Você está enxergando aqui? Autoridade administrativa, autoridade judicial. Tá. Então, esse PAD aqui pode gerar demissão, né? E esse PAD aqui, ou essa ação de improbidade, pode gerar perda da função pública, que nada mais é do que a demissão. Tá me acompanhando aqui? Beleza. Agora vem a pergunta do mal. Mas mais uma vez para onde está indo. Um servidor, no determinado contexto, está envolvido em improbidade administrativa. Estou indo bem devagar. Nesse contexto, isso pode gerar uma ação civil de improbidade administrativa. Peraí, vamos lá, cara. Se eu estou numa ação civil de improbidade administrativa, para não ter dúvida, eu estou no âmbito judicial. Ação civil de improbidade administrativa. Se eu estou num PAD, eu estou em âmbito administrativo, para você enxergar bem uma coisa e a outra. No meu caso, lá do servidor do TRT, o âmbito administrativo é no próprio TRT. E na ação civil de improbidade administrativa é no âmbito do judiciário. Tá claro isso aqui? Espero que sim. Beleza. Então, o servidor comete improbidade administrativa. Isso pode gerar, contra ele, uma ação civil de improbidade administrativa, ajuizada pelo MP no âmbito judicial. E dessa ação civil pode gerar o quê? Perda da função pública. Pode gerar também um processo administrativo disciplinar contra esse servidor, que vai gerar pena de demissão, que nada mais é do que a perda da função pública. Sobral, por quê? É só você abrir o Lei 8.112 e dar uma olhada no artigo 132, inciso 4. Você vai ver, prisão expressa. Eu botei aqui logo para você de cabeça. Pode gerar o quê? Pode gerar uma pena de demissão. Agora eu quero dar o pulo do gato. Se eu perguntar para você assim, cara, suspensão de direitos políticos. É possível a suspensão de direitos políticos no âmbito da improbidade administrativa? Eu perguntei de maneira bem aberta. É possível a suspensão de direitos políticos? Alguém pode falar assim, mas se for lesão aos princípios, tá bom. É possível a suspensão de direitos políticos na improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, por exemplo? Vou repetir a pergunta. É possível a suspensão de direitos políticos no âmbito da improbidade administrativa por enriquecimento ilícito? Agora você vai falar, sim, Sobral. Por até quanto tempo? 14 anos, né? Não foi assim? Você acabou de ver comigo? Tá bom. Eu te pergunto, essa pena de suspensão de direitos políticos, ela pode ser aplicada nas duas instâncias? Vou repetir. Essa pena de suspensão de direitos políticos, ela pode ser aplicada nas duas instâncias? Toma uma guardada quando você pensa. A resposta é não, de jeito nenhum. Suspensão de direitos políticos, proibição de contratar, multa civil, é aqui. E também a perda da função pública. No âmbito do processo administrativo disciplinar, estou em âmbito administrativo, a única coisa que te pode ser aplicada é a pena de demissão. Então, ou seja, demissão, vou botar aqui, ó, âmbito administrativo. Apenas
apenas no âmbito do PAD, por improbidade, só pode gerar demissão. Se eu tiver, pelo amor, eu vejo como aluno erra esse negócio aqui. Se eu tiver que aplicar suspensão de direitos políticos, proibição de contratar, multa civil, meu amor, é aqui. Então, ou seja, aqui no âmbito judicial, é que cabe também, deixa eu ver como é que eu estou de quadro aqui, para colocar. Além da perda da função pública, vamos lá, suspensão de direitos políticos, é aqui que cabe proibição de contratar, é aqui que cabe multa civil e também cabe a perda da função pública. Então, meu amor, presta atenção para você não errar isso aqui se já cair em prova. Porque o cara não aprende, ele decora, mas agora você vai aprender. Por isso estou gastando um tempão só para falar disso, eu não tenho pressa. Por isso que é bom ser o dono do projeto, eu gravo quantas aulas eu quiser. Eu vou gravar quantas aulas forem necessárias para você entender a lei. Estou preocupado com o horário, contrato, tem que... Não. Que a gente vai gravar o que você precisa. Filho, alguém falou para você assim, ó. Fulano vai ser processado por improbidade administrativa. Você vai perguntar, onde? Onde? Não, ele vai ser processado numa ação judicial de improbidade administrativa. Coisa linda, lei do 429. Não, ele vai ser processado no âmbito de um processo administrativo disciplinar. Opa! Sendo federal, lei 8.112. Improbidade administrativa, ó, nos dois aqui, tá vendo? Tá? Essa improbidade administrativa na ação civil de improbidade administrativa é o quadrinho que eu acabei de ensinar. Perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa civil, proibição de contratar. Foi o quadrinho que você acabou de ler comigo. Agora, na improbidade administrativa, filho, num PAD, processo administrativo disciplinar, processo administrativo disciplinar só pode gerar pena de demissão. Tu não vai, já caiu em prova isso, me marcar que no âmbito de um PAD, por improbidade administrativa, tu pode aplicar a suspensão de direitos políticos, pelo amor de Deus. Para de falar comigo se tu fizer isso. Beleza? Combinado? Mas voltando aqui à questão da redação da súmula. Eu posso ter punição por demissão no âmbito de um processo administrativo disciplinar, independente da ação judicial de improbidade? Pode, problema nenhum. Nada mais é do que a súmula 651 do STJ. Vamos ler de novo agora? Vamos lá, vamos ler de novo. Vamos lá. Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independente de prévia condenação por autoridade judicial à perda da função pública. Tá entendido aqui? Percebeu? Aí eu peguei agora aqui e aprofundei. Falei, olha, inclusive, as demais sanções da improbidade administrativa, suspensão de direitos políticos, proibição de contratar, multa civil, tais sanções podem ser aplicadas aonde, meu amor? Aqui, ó, no âmbito da ação civil de improbidade administrativa e não no âmbito de um processo administrativo disciplinar. Porque no âmbito de um processo administrativo disciplinar, só cabe o quê? Demissão. Vai. Pra você nunca mais esquecer. Pode fazer assim, eu sei que é meio ridículo, mas a gente grava coisa ridícula. O ser humano tem a capacidade enorme de armazenar coisas ridículas. Porque no âmbito do processo administrativo disciplinar, só cabe pena de demissão. Beleza. Fomos aqui. Vamos lá agora, o caderno 87 do STJ. Fala assim. Eventual ressarcimento ou restituição dos bens à administração pública não afasta a prática do ato de improbidade administrativa, pois tal recomposição não implica anistia ou exclusão do ato. Então vamos lá. O cara, por exemplo, vamos botar aqui, ele desviou em proveito próprio bens da administração. E aí depois o que ele fez? Restituiu. Nesse caso, afasta a prática de improbidade? Não, não muda nada, meu amigo. Então vamos lá. Vamos botar assim, ó. Exemplo. Servidor desviou bens da ADM pública. Aí vamos lá. Após restituiu. Essa restituição afasta a
configuração de improbidade administrativa? Não. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Olha o tópico 11 agora do caderno 87 do STJ. Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das sanções legais que visa reprimir a conduta ímproba. Cara, isso aqui é muito importante. Antes de continuar lendo, você não viu comigo lá no início do bloco que as sanções por improbidade administrativa podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente? Repete. Vamos lá? Repete para você aprender. Confia em mim. As sanções por improbidade administrativa podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Mais uma vez. As sanções por improbidade administrativa podem ser aplicadas, fala, isolado ou cumulativamente. Mais uma vez. As sanções por improbidade administrativa podem ser aplicadas isolado ou cumulativamente. Ah, show de bola, Sobral. Isolada. De forma isolada, vou aplicar então só o ressarcimento ao erário. É? Vamos ver. Tópico 11. Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao erário, a devolução aos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das sanções legais que visa reprimir a conduta ímproba. Olha agora. Pois o ressarcimento não constitui penalidade propriamente dita. Cara, olha que a improva vai derrubar muita disso aqui. Mas sim consequência imediata e necessária do prejuízo causado. Então, se você causou prejuízo ao erário, amigo, o ressarcimento sequer é pena. É uma consequência necessária da configuração da improbidade por prejuízo ao erário. É ressarcir o erário. Além do ressarcimento, você vai tomar uma perda da função pública, você vai tomar uma proibição de contratar com o poder público, você vai tomar uma suspensão de direito político, você vai tomar tudo. Onde eu quero chegar? As bancas adoram contar uma história em enunciado. Fulano praticou improbidade, prejuízo ao erário, barará, e considerando que as penas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, é possível lhe aplicar apenas a pena de ressarcimento ao erário, CREO. Quem só decorou isolado e cumulativamente e não conhecia a jurisprudência do STJ, vai errar nesse caso, mas não vai ser o teu caso, está assistindo a aula aqui comigo, beleza? Tá? Então, vamos botar aqui, ó. IA por P, prejuízo ao erário. Então, improbidade administrativa por prejuízo ao erário. Vamos lá. Pode condenar apenas em ressarcir pode condenar apenas em ressarcimento. Vamos botar assim, vai ficar melhor. Em ressarcir. Pode condenar apenas em ressarcimento? Resposta: não. Ou seja, deve vir com uma. Não, vamos botar aqui. Deve vir pelo menos. Deve vir. Vírgula. PM, que é pelo menos, com uma das penas. Show de bola? Beleza, gente. Agora vamos para a edição 88, tópico 10 da jurisprudência em tese do STJ. A aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos por ato de improbidade administrativa. Cara, isso aqui é bem interessante, velho. Previsto no artigo 12 da Lei 8429, olha isso, pode ser mitigada, hipótese que deve se considerar a gravidade do caso e não a função do acusado. Cara, isso aqui é muito bacana. Gente, ó, eu tenho colocado em vermelho exatamente para no seu caderno você diferenciar e saber o que é jurisprudência do STJ. Porque esse tipo de coisa aqui a gente vai ter que perguntar na prova conforme a STJ, né? Mas eu sei que você leu e você não entendeu. Fica tranquilo que eu vou te explicar. Vamos lá. Vamos botar assim, ó. Mitigação da pena de suspensão de
direitos políticos. Então, mitigação, eu vou te explicar o que é isso, da pena de suspensão de direitos políticos. É possível? Sim. É possível? Sim. Vamos lá. Deve considerar a gravidade do caso. A gravidade do caso. E não a função do acusado. E não a função do acusado. Tá bom. Tá, mas Sobral, como assim? O que seria essa história aqui de mitigar? Se liga. Se eu não me engano, era prefeito ou vereador que estava envolvido em improbidade administrativa, que por atos de improbidade administrativa causaram prejuízo aos cofres públicos no valor de R$3.000. Beleza? Então, quando você fala em improbidade administrativa, tu pensa logo em dano de 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 10 milhões. Não, os caras causaram prejuízo de R$3.000. Foram condenados por improbidade administrativa e uma das sanções aplicadas foi a sanção de suspensão de direitos políticos. O que entendeu o STJ nesse caso? Presta atenção. De que dentre todas as sanções previstas na lei de improbidade, a mais grave, a mais pesada, é exatamente a suspensão de direitos políticos, especialmente por quem é parlamentar, né? Então, considerando o caso concreto, é possível você mitigar, ou seja, afastar a condenação por suspensão de direitos políticos, dizer que naquele caso não seria sequer cabível a condenação por direitos políticos? Sim. A condenação por suspensão por direitos políticos, falando melhor. Então, o que deve ser levado em consideração para você mitigar, para você afastar a função do acusado ou a gravidade do caso? Tem que levar em consideração a gravidade do caso. E o caso, cara, foi um prejuízo de quanto? R$3.000. Ah, mas ele é vereador. Não interessa. Cara, olha como é que dá para montar uma questão linda em cima disso aqui. Fulano, vereador no município, blá blá blá, desviou R$3.000. Considerando o exposto, lhe deve ser aplicada a suspensão de direitos políticos, considerando a função que ele exerce. Aí, nego, certo, esse ferrou, errado. Errado. Porque, na verdade, ao aplicar as sanções, deve ser levado em consideração a gravidade do caso e não a função do acusado. E considerando a gravidade é que você pode ou não mitigar a aplicação da suspensão de direitos políticos. Entendido aqui? Top? Beleza. Tá, que foi... Ok. Então, agora tem todos os parágrafos aí para comentar, né? Vamos lá, eu vou até fechar esse artigo 12 aqui nesse bloco. Olha só o que está falando esse parágrafo primeiro, gente. A sanção de perda da função pública nas hipóteses incisos 1 e 2 desse artigo, até porque no inciso 3 a gente não trouxe a previsão de perda da função pública. Deixa eu dar um exemplo aqui. Digamos que eu seja ainda oficial de Justiça Federal TRT, como eu já fui, né? E que como oficial de Justiça Federal TRT, eu pratiquei improbidade administrativa. Ok. E aí eu fiz um novo concurso e eu passei para procurador federal, né? E agora eu tenho um novo vínculo com a administração pública, agora como procurador federal. Foi instaurada uma ação de improbidade administrativa contra mim, né? E nessa ação de improbidade administrativa contra mim, me foi aplicada a pena de perda da função pública. Tá me acompanhando? Eu era oficial de Justiça TRT, fiz um novo concurso, passei para procurador federal. E aí foi ajuizada uma ação de improbidade administrativa contra mim, relativa aos fatos que eu pratiquei quando era oficial de justiça. Uma eventual condenação agora por perda da função pública pode gerar perda da função pública de procurador federal? Considerando que quando eu pratiquei o fato, eu era oficial de justiça? Então, vamos lá, filho. A jurisprudência do STJ anterior a esse texto dizia que sim, que era possível estender ao novo vínculo. Olha só o que está falando o texto com a modificação da 14.1320. A sanção de perda da função pública, nas hipóteses 1 e 2 do caput artigo, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração. Vou ler de novo.
A sanção de perda da função pública nas hipóteses incisos 1 e 2 do caput desse artigo atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração. Ou seja, se eu era oficial de justiça e me tornei procurador federal, eventual aplicação de perda da função pública pode me alcançar? Não. Só que não tem um ponto final, tem uma vírgula, né? Então continua comigo. Podendo o magistrado, olha agora, na hipótese do inciso 1. Qual é a hipótese do inciso 1? Enriquecimento ilícito. Podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1 do caput desse artigo, e em caráter, olha isso, meu amigo, excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e gravidade da infração. Meu amigo, isso vai cair em prova, isso vai despencar, né? Então, você vai despencar, vai contar a historinha anunciado e vai perguntar para você. Vamos botar assim, ó. Perda da função pública. Vamos lá. Atinge novo vínculo? Não. Atinge novo vínculo? Não. Então, vamos botar aqui para não esquecer. Exemplo. Praticou IA como o JAF. Exonerou e tomou posse como procurador federal. Então, se ele praticou a improbidade como oficial de justiça e tomou posse como procurador federal, a regra é que não atinge o vínculo dele como procurador federal, tá? Então, vamos lá. Atinge o vínculo? Não. Aí, vamos lá. Exceção. Exceção. Se for improbidade administrativa, por o quê? Enriquecimento ilícito. Se for improbidade administrativa, por enriquecimento ilícito. E mais, ainda, vamos lá. Você vai ter que considerar, vou botar aqui, ó. Juiz deve considerar. Juiz deve considerar circunstâncias do caso. E deve considerar também gravidade da infração. O juiz deve considerar circunstâncias do caso e gravidade da infração. Então, é possível estender a pena de perda da função pública. Isso é novidade e está dissonante do que previa a jurisprudência. É possível estender? A regra é que não. A regra é que não pode. A jurisprudência falava que podia, a regra é que não pode. Então, praticou improbidade como o JAF, exonerou e tomou posse do procurador federal, acabou. Um abraço. Não é improbidade, mas a perda da função pública ele não vai tomar. Mas é possível estender o novo vínculo? Sim. Fala para mim, se for improbidade administrativa por enriquecimento ilícito. E nesse caso, o juiz deve considerar as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Junto até aqui? Beleza. Tá. Vamos botar o parágrafo 2º nesse quadro aí, ó. Ele fala assim: a multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado nas formas incisos 1, 2 e 3 é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Então, vamos lá. A gente fechar esse quadro aqui. Multa pode ser elevada ao dobro. Multa pode ser elevada ao dobro. Vamos lá. Quando juiz considerar
Quando o juiz considerar, primeiro, pela situação econômica do réu, ainda valor ineficaz quando o valor for ineficaz para reprovação e prevenção. Beleza. Vamos lá. Vamos revisar esse quadro aí, gente. Já tem bastante informação aí. Vamos lá. O que está em vermelho é jurisprudência. O que está em preto é texto da lei. Servidor comete improbidade administrativa, filho. Vê que isso aqui foi novidade para muita gente, né? Pois é. O nego está estudando há anos errado aí. Chega aqui, meu Deus, era isso? É. Pode gerar ação civil de improbidade administrativa e um PAD por improbidade administrativa? Pode. A ação civil por improbidade administrativa, por exemplo, é ajuizada pelo Ministério Público no âmbito judicial. E o PAD, processo administrativo disciplinar, ajuizado no âmbito administrativo. Em ambos os casos, pode gerar perda da função pública, demissão, né? Só que suspensão de entes políticos, proibição de contratar e multa civil, só no âmbito da ação civil de improbidade administrativa, não no âmbito do PAD. Ok. Servidor desviou bens da administração pública após ele restituiu. Isso afasta a configuração de improbidade? Afasta nada. Vamos lá. Improbidade administrativa por prejuízo horário. Pode condenar apenas no ressarcimento? Pode não. Deve vir pelo menos com uma das penas. Suspensão de entes políticos, proibição de contratar, etc. A história da mitigação da pena de suspensão de entes políticos. Essa mitigação é possível? Sim. Deve considerar a gravidade do caso e não a função do acusado. Perda da função pública. Atinge novo vínculo que o servidor obteve? Não. Exemplo. Praticou improbidade administrativa como OJAF, oficial de justiça. Exonerou e tomou posse como procurador federal. Atinge esse novo vínculo? Regra não. Mas é possível atingir? Sim. Fala para mim, se for improbidade por enriquecimento ilícito. Devendo o juiz considerar o quê? As circunstâncias do caso e a gravidade da infração. A multa pode ser elevada ao dobro se o juiz considerar que a situação econômica do réu, em virtude da situação econômica do réu, o valor é ineficaz para a reprovação e prevenção. Juntos até aqui? Vamos lá, sempre pode conferir várias vezes. Eu já tirei foto desse quadro aí. Já tirei. E vamos, acho que agora a gente monta o último. Pra tu ver, eu ainda estou no artigo 12. Então, vocês perceberam o tamanho que está ficando a improbidade administrativa? Pois é. Então, estudar a improbidade agora se tornou algo muito denso. Muito. O artigo 12 antigamente era montar o quadrinho e ponto final. Acabou. Vamos lá. A gente vai falar agora sobre... Tá, vamos no parágrafo 3º. Na responsabilização de pessoa jurídica, deverão ser considerados efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Beleza, tá. Parágrafo 4º. Em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, isso aqui é bacana, ó, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade. Observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no parágrafo 3º desse artigo. Ou seja, é possível que a proibição de contratar, digamos que a proibição de contratar, seja proferida no âmbito de um município, sei lá, no município de Belo Horizonte. Então, fulano praticou improbidade no âmbito do município de Belo Horizonte e foi proibido de contratar com o município de Belo Horizonte. É possível que essa proibição de contratar ultrapasse a esfera do município de Belo Horizonte e atinja, por exemplo, o estado de Minas Gerais? Sim, só que em caráter o quê? Excepcional. Então, vamos ver de novo? Então, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratar com o poder público pode extrapolar
o ente público lesado pelo ato de improbidade. Então, vamos lá. Vamos botar assim, proibição de contratar. Extrapolar o ente público lesado. Então, proibição de contratar, extrapolar o ente público lesado. É possível? Sim. Só que tem que ser em caráter excepcional. Tem que ser em caráter excepcional. Vamos lá. Motivos justificados. Em caráter excepcional. Motivos justificados. Observados os impactos econômicos e sociais. E também, observado, vamos lá, preservar a função social da PJ. Emprego, né, gente? Beleza. Vamos dar uma olhada agora lá no parágrafo 5º, que fala assim: no caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por essa lei, a sanção limitar-se à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput. Deixa eu te falar agora eu vou te dar uma dica para você ser um concurseiro aprovado e nomeado e não ser um concurseiro grande massa. Você vai entender o que eu vou dizer. Meu, deixa eu escrever, ó. Atos de menor ofensa. Vamos lá. Atos de menor ofensa. Aí vamos lá. Sanção limitada. Sanção limitada à multa. Sanção limitada à multa, sem prejuízo. Sem prejuízo. Vamos lá. Ressarcimento do dano. Ressarcimento do dano. E perda dos valores obtidos. Aqui, meu amor. Vamos lá, vamos conversar. Olha só. O que são atos de menor ofensa? Aí vem um aluno, começa a mandar dúvida. Sobral, se acontecer piriri, pororó, configura ato de menor ofensa? Aí vem outro aluno. Sobral, e se acontecer parará, configura ato de menor ofensa? Sobral, e se acontecer pororó, configura ato de menor ofensa? Aí eu pergunto assim, meu amor, de onde você tirou isso? Você viu num julgado da STJ? Você viu no livro do Carvalho Filho de Pietro? Você viu numa questão de prova? São as 3 fontes, né? Doutrina, jurisprudência, questão de prova. Porque na lei não tá. Onde você viu piriri, pororó, pururu? Ah, não, eu pensei. Aí, assim, de maneira bem objetiva e até dura, talvez, o que você pensa não cai na sua prova. Nem o que eu penso cai na prova. Nossa, mas o professor falou, filho, você tá aqui pra quê? Você tá aqui pra passar no concurso? Então você tá no lugar certo. Porque o tempo todo, mas a galera que estuda comigo há tempo já tá doutrinada, né? Já tá se acostumada a Sobral. Até que se eu perguntasse pro Sobral, ele vai falar isso. Eu falei, filho, tá na doutrina, tá na jurisprudência, tá na lei, ou você inventou da tua cabeça? Ah, inventei na minha cabeça. Cara, guarda sua criatividade pra outra coisa. E use sua energia pra estudar. Cara, eu tenho poucas certezas na vida, né? Essa é uma certeza que eu tenho. Como eu tenho milhares de alunos, tá? Eu tô dando logo aqui a dica, né, de ouro para todos, né?
E alguns já estão até acostumados, já estão, nossa, cara, para você vir para o mundo dos aprovados e nomeados. Para de elucubrar hipóteses. Aí se, cara, quem tinha a resposta maravilhosa para isso é meu falecido pai, né? Militar da época do regime, dos caras mais incríveis que eu já conheci. A gente se virava assim, pai e se? Ele falava, se papai fosse mamãe, eu tinha 2 mães. Já olhava assim pro velho, né? Cara, e se? Para com e se, velho. Para com e se. A lei trouxe um conceito jurídico indeterminado. Cabe a quem preencher esse conceito jurídico para fim de concurso? Ao concurseiro? Não. Ao professor? Muito menos. Cabe à doutrina, à jurisprudência ou o próprio texto de lei, se for o caso. Se fosse o caso, o texto de lei faria o quê? Configura um ato de menor ofensa, inciso 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? E eu sei que isso acontece também, é por causa desse vício de concurso de professor vaidoso, que quer falar segundo o meu entendimento, mas não te interessa o teu entendimento, meu amigo, não me interessa o seu entendimento. O seu entendimento não cai em prova. Então, aí o aluno vem com esses vícios estudar comigo, aí aqui ele já, eu boto o cara na linha, filho, ato de menor ofensa, pensa, vamos lá, bota a mufa para queimar. É um conceito aberto ou fechado? Aberto. Cabe a você preencher? Não. Ah, Sobral, mas se a prova criar uma situação? Ela vai ter que criar uma situação e lá no finalzinho ela vai falar, configurando o ato de menor ofensa. Não tem como você imaginar o que seja ato de menor ofensa. Isso é um conceito absolutamente indeterminado. Tá entendido, meu amor? Você quer passar no concurso? Então você tem que aprender a estudar. Aprender a raciocinar, aprender a jogar o jogo da banca. Como é que o game funciona. E, cara, são muitos anos dando aula. O tempo todo eu tô tirando dúvida de aula. Eu falei, filho, isso não cai em prova. O tempo todo, isso não cai em prova. Isso não cai em prova. Isso é da tua cabeça. Para de pensar com a tua cabeça. Pensa com a banca. Pensa como o jogo funciona. Ainda mais quando eu mostro questões pra vocês, gente. Depois pega o julgado igualzinho, copia e cola. Pega a letra de lei igualzinho, copia e cola. Pega a doutrina igualzinho, copia e cola. Aí o cara quer ficar inventando hipótese. Em vez de gastar a energia dele, já tem coisa pra cacete pra estudar. Ainda quer ficar inventando hipótese. Então, saculejão logo aí pra quem... Porque, outra coisa, a proibição de contratar pode extrapolar o de público lesado. É possível? Sim. O que seria motivos justificados? O que seriam impactos econômicos e sociais? O que seria a preservação da função social da pessoa jurídica? Meu amor, olha isso. Todos conceitos jurídicos indeterminados. Vai caber a você preencher? Não. Ah, mas, Sobral, e se a prova criar uma situação? Se a prova criar uma situação, vai ter que ficar evidente de que se trata disso aqui. Senão não tem como você adivinhar. Tá entendido? Beleza? Ok. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada agora aqui no parágrafo 6º. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere essa lei deverá deduzir, já passei essa lógica para vocês aqui, ó, ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Já falei, inclusive, sobre isso. Pode ter um acórdão de ressarcimento horário no Tribunal de Contas e uma condenação na improbidade administrativa? Pode, não tem problema nenhum. Mas o que já pagou numa instância, abate na outra. Só isso, tá? Beleza. Aí o parágrafo 7º fala assim: as sanções aplicadas a pessoa jurídica com base dessa lei e na LAC, que é a Lei de Anticorrupção, já falei isso com vocês lá nas aulas iniciais, deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem, ou seja, o particular, a pessoa jurídica, porque a LAC é para pessoa jurídica, Lei de Anticorrupção. O particular, a pessoa jurídica, já foi punido na LAC, ele não pode ser punido aqui no âmbito da improbidade administrativa. Isso eu já falei com você lá no início, né? Vamos botar assim, ó. Lia mais LAC. LAC é para pessoa jurídica de direito privado que pratica atos de corrupção. Beleza? Lei anticorrupção. Observar o non bis in idem. Então, a pessoa jurídica que foi punida lá na lei de anticorrupção não vai ser punida aqui no âmbito da lei de improbidade administrativa. Beleza. Aí, o parágrafo 8º fala assim: a sanção de proibição de contratar com o poder público deve constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas Suspensas, CIS, de que trata a Lei 12846, que é a LAC, né? Observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial, conforme exposto no parágrafo 4º. Parágrafo 9º, cara, parágrafo 9º e 10 é muito importante. Tanto que eu até peguei o Marçal Justem Filho, né, que é um doutrinador muito famoso do direito administrativo, e ele já tem uma obra falando sobre a reforma da lei de improbidade, né, um livro muito bom, por sinal. Olha só, as sanções previstas nesse artigo
somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, presta atenção. Como é que era antes? Antes falava assim, suspensão de direitos políticos e perda da função pública só cabe depois do trânsito julgado da sentença condenatória. Agora ele fala as sanções como um todo. As sanções só podem depois do trânsito julgado. Só que tem uma maldade aqui. Antes até de notar maldade, presta atenção. Ó, vamos botar assim. Sanções da LIA. Sanções da LIA, vamos lá. Só podem ser executadas. Sanções da LIA. Só podem ser executadas após o TJ da sentença condenatória. Beleza? Então, só que olha a historinha que eu vou te contar aqui. Antes de ler o parágrafo 10, vem comigo. Filho, vamos considerar uma ação de improbidade ajuizada na primeira instância, porque regra não tem foro por prerrogativa em ação de improbidade administrativa, né? Então, o MP, vamos botar assim, ele ajuiza uma ação civil de improbidade administrativa perante o juiz de direito. Beleza? Que é o juiz estadual, né? Então, MP, uma ACIA, o que é a ACIA? Ação civil de improbidade administrativa perante o juiz de direito. Ok. Aqui no juiz de direito, esse cara profere uma condenação. Ok? Uma condenação. Dessa condenação vai caber o quê? Recurso. Apelação. Ao Tribunal de Justiça. Beleza? Estou fazendo fluxo processual aqui. Então, da condenação para o juiz de direito, apelação para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, ele, vamos lá, confirma a condenação. Show de bola? Vamos considerar que dessa confirmação aqui, ó, condenação, que dessa confirmação da condenação, cabe recurso depois para o STJ e cabe recurso depois para o STF, onde finalmente aqui você vai ter o quê? O trânsito em julgado. Show de bola? Juntos até aqui? Então, fiz um fluxo processual aqui, ó, que bonito, né? Então, juiz de direito, apelou para o TJ, meteu no STJ e depois foi para o STF, onde finalmente transitou em julgado. Pelo que você está vendo aqui, as sanções da LIA só podem ser executadas, vou até marcar aqui, executadas após o trânsito julgado. Onde é que é o trânsito julgado aqui? Lá em cima no Supremo, ok? Pois é, mas aí você lê assim, e aí quando você der a lida no parágrafo 10, dá um bugzinho, porque o parágrafo 10 fala assim, para efeitos da contagem do prazo de sanção de suspensão de direitos políticos, para efeito de contagem do prazo de sanção de suspensão de direitos políticos, lembra para mim? No enriquecimento ilícito não superiorá 14 anos, no prejuízo horário não superiorá 12 anos, não é assim? Ok. Computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Meu pai amado, vamos lá, filho, olha aqui. Isso aqui, no TJ, eu tenho uma decisão colegiada. Aqui, ó, no Tribunal de Justiça, eu tenho uma decisão colegiada. Vamos lá, essa aqui é uma decisão singular. Juiz de direito, né? E aqui é uma decisão colegiada. A decisão colegiada não confirmou a decisão singular, né? Porque aqui são 3 embargadores pelo menos e aqui é um juiz. Tá, mas e daí, Sobral? E daí a lei da ficha limpa? É, lei da ficha limpa. Olha só o comentário que eu coloquei para você aí do livro do Marçal. Ele fala assim, ó. Execução da sanção subordinada ao trânsito julgado. Aí ele fala assim. As sanções impostas aos condenados em ação de improbidade apenas adquirem eficácia depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Essa determinação elimina a controvérsia sobre a ausência de efeito suspensivo de recursos.
Por outro lado, essa determinação é compatível com o regime genérico das condenações de feição penal, blá, blá, blá. Só que olha agora, o cômputo do prazo de suspensão de direitos políticos. No entanto, olha agora, a solução é distinta no tocante à eficácia e ao cômputo do prazo atinente à suspensão de direitos políticos. Assim se passa em virtude da disciplina do artigo 1º, inciso 1, a linha L da Lei Complementar 64, né? O dispositivo determina a inelegibilidade, olha agora, a inelegibilidade para qualquer cargo de sujeitos que foram condenados à suspensão de direitos políticos em decisão transitada julgado, olha agora, ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa, que importa lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Ou seja, essa confirmação aqui, ó, essa confirmação, ó, confirma aqui, ó. O que já acontece? Gera inelegibilidade por causa da Lei Complementar 64 de 90. E aí vamos considerar que da confirmação até o trânsito julgado aqui no Supremo se passaram 4 anos. Olha que lindo isso, filho. Olha que lindo. Vamos lá. Na confirmação, o cara já se tornou o quê? Inelegível. Lá no trânsito em julgado, a gente vai fazer o quê? Executar as penas. O que eu vou ter que fazer? Já levar em consideração os 4 anos que foram aplicados. Eu já vou ter que abater os 4 anos que já foram aplicados. Porque quando confirmou na segunda instância, ele já estava o quê? Inelegível. Show de bola? Tá entendido? Beleza. Vamos lá. Jurisprudência em tese do STJ, caderno 188, né? O caderno 188 fala assim: incabível aplicar a pena... Cara, isso aqui é muito importante. Vamos lá. Vamos conversar. Filho, como é que a gente aprende lá quando estuda 8.112, por exemplo, ou estuda agentes públicos? O agente público pratica uma falta passível de demissão. Ó, olha o meu exemplo. O agente público pratica uma falta passível de demissão. Ora, se o agente público pratica uma falta passível de demissão, ele está sujeito à pena de demissão. Show de bola? Tá, beleza, fácil. Tá, e se esse cara pratica uma falta passível de demissão e ele vem a se aposentar? E quando aposentado, é instaurado contra ele um processo administrativo disciplinar. Estou no âmbito do PAD, não estou em ação judicial de improbidade. De novo. Então, cidadão devagarinho. Pratica uma falta passiva de demissão. Já estava aposentado e aí foi instaurado um processo administrativo disciplinar. Nesse caso, você não vai aplicar a pena de demissão. Você vai aplicar a pena de quê? Cassação de aposentadoria. Então, a cassação de aposentadoria, ó, entre aspas aqui, ó, é a demissão do aposentado, né? Show de bola. Tá, vem comigo. Bora para a improbidade administrativa. Metemos uma ação de improbidade administrativa num cidadão que, quando da prática, estava na ativa. Só que esse cidadão veio se aposentar. Bom, você vai decretar a perda da função pública do aposentado? Não vai, né, meu amor? O cara já está aposentado? Ah, show de bola. Vamos fazer igual no processo administrativo disciplinar. Vamos aplicar a ele uma pena de cassação da aposentadoria. Entendeu o raciocínio, filho? Leia comigo. Vamos lá. Incabível aplicar pena de cassação de aposentadoria não prevista no rol taxativo do artigo 12.849 em processo judicial em que se apura a prática de atos de improbidade administrativa em virtude do princípio da legalidade estrita, que impede o uso de interpretação extensiva no âmbito do direito sancionador. E lá na primeira aula eu falei para você sobre o direito administrativo sancionador, que ele se aproxima do direito penal. Olha que coisa linda isso aqui. Por quê, meu amigo? Tem no texto da 8429, modificada pela 14320, a previsão de cassação de aposentadoria? Não tem. Então vamos lá. No âmbito da LIA, vamos botar melhor assim, vamos botar assim, punições na LIA. Cabe cassação de
aposentadoria? Resposta, querido, não. Princípio da legalidade estrita. Tal penalidade não veio prevista em lei. Outra. Viola a coisa julgada a decisão que, em cumprimento de sentença de ação de improbidade, determina a conversão da perda da pena de função pública em cassação de aposentadoria. Tá. Aplicar direto não pode, mas converter pode? Também não pode. Vamos lá. Converter. Aí é o cara que se aposenta no meio do caminho, né? A pena de perda da função pública em cassação de aposentadoria? Não pode. Ufa, meu amigo, 1h15 só para falar do artigo 12. É porque da maneira como eu gosto de falar tem que ser assim, né? Vamos lá, cara. Vamos revisar essa história agora aí. Então vou sair para você pegar o quadro todo. Pega aí, por favor. Tira seu print e bora revisar. Vamos lá, filho. A proibição de contratar, extrapolar o ente público lesado, exemplo que eu dei do município de Belo Horizonte. É possível, Sente? Sim, só que em caráter o quê? Excepcional, por motivos justificados, sendo observados impactos econômicos e sociais e preservar a função social da pessoa jurídica. Atos de menor ofensa. Quais são? Não sei. Sanção limitada ao quê? A multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos. Aplicação da LIA e da LAC, Lei Anticorrupção, tem que observar o non bis in idem, ou seja, a pessoa jurídica punida aqui não pode ser punida lá. Sanções da LIA só podem ser executadas após o trânsito julgado da sentença condenatória. Só cuidado disso aqui, ó. Uma ação de improbidade administrativa ajuizada aqui no juiz de direito, condenação, recorreu para o tribunal, confirmou condenação, recorreu para o STJ, recorreu para o STF, lá no STF transitou julgado. Só que pela lei da ficha limpa, já gera a inelegibilidade quando o órgão colegiado confirma a condenação. E da confirmação da condenação até o trânsito já se passaram quanto tempo? 4 anos. Vou ter que abater esse valor depois, ok? Punições na LIA, querido. Fala pra mim, cabe cassação de aposentadoria? Cabe não. Estrita observância do princípio da reserva legal. Não tem lei falando sobre isso? E converter a pena de perda da função pública em cassação de aposentadoria pode? Também não pode não. Beleza, queridos? Vamos dar pausa aqui e a gente já volta para dar continuidade. Segura aí.